Olá, o meu nome é Pedro Brito, sou Associate Dean na Nova SBE e diretor da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e também promovendo uma larga rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos complementares que pretendem, acima de tudo, explorar temas mais específicos de interesse das pequenas e médias empresas. Hoje temos connosco o Pedro Machado, formado em Engenharia Industrial e Gestão, com uma vasta experiência no desenvolvimento de negócios e consultoria, tendo na última década apoiado diferentes empresas, pequenas, médias e grandes empresas, nos seus processos de transformação tecnológica. É atualmente responsável pela área de 5G e inovação empresarial na NOS e terei hoje a oportunidade de conversar com o Pedro para que todos os gestores de PMEs possam conhecer um pouco mais aquilo que tem vindo a fazer, em particular no âmbito do 5G. Tudo bem, Pedro? Tudo ótimo. Bem-vindo uma vez mais aqui ao nosso podcast do Voice Leadership. Vamos a isso. Olha, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar, enfim, toda a gente tem falado muito no 5G, imensa publicidade, a nós tem sido pioneira nesta matéria. Em que é que consiste esta tecnologia e de que forma é que pode apoiar as nossas empresas nacionais? Olha, isso é uma pergunta muito interessante, porque tipicamente fala-se do 5 e, portanto, como algo a seguir ao 4, portanto, as pessoas associam aquilo que é uma evolução natural do 4G. Mas, em boa verdade, o 5G é muito mais do que um G adicional. Em boa verdade, uma tecnologia muito disruptiva face às anteriores tecnologias. Aquilo que nós vimos até agora era tecnologias 2G, 3G, 4G, muito focadas num propósito em particular, que era permitir que as pessoas comunicassem cada vez melhor entre si, e muito focadas em ligar um equipamento, que é aquele todo que nós temos, os telemóveis. Não é? Nessa perspectiva, o 5G é muito diferente, porque vem não só potenciar essas ligações entre as pessoas, mas vem, acima de tudo, ligar um conjunto de ativos muitíssimo críticos, quer da sociedade, quer das empresas em si. Por isso tem esta vertente muito de adicionar valor às empresas nacionais, sejam elas grandes, pequenas ou médias. Não é? Se quiserem efeitos um bocadinho mais práticos, o que é que o 5G traz? Traz-nos desde logo 3 coisas. A primeira delas é mais velocidade, traz-nos 10 vezes mais velocidade que aquela que nós conhecemos no 4G, que é relevante quando estamos a falar de ver vídeos no YouTube, é relevante quando estamos a falar de fazer chamadas no WhatsApp, mas é muito relevante quando começamos a falar de algumas aplicações das empresas. Traz, em segundo lugar, aquilo que é a possibilidade de ligar muitíssimos mais equipamentos, mais 100 equipamentos por célula do que aquilo que é o 4G, e como é lógico, nós não precisamos de muitos mais telemóveis. Não é? E, portanto, isto serve para ligar outro tipo de equipamentos, máquinas, sensores e por aí em diante, que no final do dia permitem às empresas obter maior informação daquilo que é a sua operação e gerir melhor os seus negócios. Sim. Desculpa, eu não te queria interromper, mas agora fiquei curioso porque eu não tenho grande conhecimento sobre o tema do 5G, esta velocidade 10 vezes mais, a ligação a muitos equipamentos. Consegues dar um exemplo? Eu sei que depois podemos ir a mais casos, mas dar um exemplo que ilustre a forma como o 5G pode ajudar uma empresa nacional a ser mais produtiva, a ser mais competitiva? Outro exemplo. Olha, podemos pegar, por exemplo, na indústria. Portanto, tudo aquilo que são, enfim, os pequenos empresários ou médios empresários que têm algum tipo de fábricas, todos eles têm noção daquilo que é a sua produtividade. Não é? Portanto, tem uma série de capacidade instalada na sua fábrica, que sabem que produz X toneladas ou X números de equipamentos, mas chegam ao final de cada ano e sabem que produziram 60% ou 70% ou 80% daquilo que era a capacidade que têm instalada. E têm algumas ideias, algumas pistas, não é? Algumas máquinas que avariam, alguns turnos começam atrasados e por em diante, mas não têm capacidade de medir no concreto, não é? O que é que de facto está a afetar a sua produção, o que é que está a ter maior impacto nessa ineficiência, nessa falta de produtividade e, portanto, como é que podem agir. Não é? Este é, de facto, um dos exemplos. O 5G vem permitir sensorizar todas estas linhas de fabrico de uma fábrica para dar informação muito precisa daquilo que está a acontecer turno a turno, linha a linha, fábrica a fábrica e perceber, de facto, onde é que estão estas falhas de eficiência para depois ajudar os gestores e os donos destas empresas a poder atuar sobre essas mesmas falhas e, no final do dia, serem mais competitivos no mercado em que atuam. Excelente. Isto ainda parece um bocadinho ficção científica. O nível de investimento para conseguir sensoriar todos estes equipamentos, para ter informação mais precisa, é um investimento muito elevado, não é? Qual é que é o retorno que tu imaginas que isso pode ter? Porque se calhar
justifica para grandes empresas e para pequenas e médias empresas. Faz sentido, não faz sentido, na tua opinião? Repara, esse de facto é um tema muitíssimo interessante, que é, quando entramos neste mundo, aquilo que é o 5G permite, vemos muitíssimas oportunidades diferentes, não é? E às vezes as pessoas assustam um bocadinho, porque são tantas oportunidades e não sabem qual é que vão agarrar primeiro. É absolutamente essencial fazer um exercício focado naquilo que são os resultados, não é? Focado naquilo que são os retornos destes investimentos em si, não é? Para dar uma ideia naquilo que é estes projetos, enfim, de sensorização de chão de faro, que era um exemplo que estava a dar, que não são ficção científica, e, portanto, nós já temos vindo a implementar dezenas destes projetos no contexto português, quer na indústria agroalimentar, quer na têxtil, quer na cerâmica, quer nas farmacêuticas. Isso, de facto, são projetos que têm retornos muitíssimo altos, porque se tu pensares bem, basta tu aumentares 1% daquilo que é a tua capacidade produtiva, que estás a aumentar em 1% aquilo que é a tua receita. Portanto, para dar uma ideia, apenas por falar num dos últimos projetos que implementámos, teve um retorno em menos de 6 meses, não é? E, portanto, um retorno muitíssimo baixo para aquilo que são, tipicamente, estes investimentos em tecnologia, principalmente na indústria, onde estão habituados a fazer investimentos muito grandes nas máquinas e por aí em diante. Pedro, uma das questões que um gestor de uma PME pode colocar, vamos imaginar que eu agora faço aqui um roleplay e sou um gestor de uma PME. Como é que eu posso começar? Faz ou não faz sentido fazer a implementação desta tecnologia 5G na minha organização? Qual é que é a tua recomendação sobre os primeiros passos a dar? Sim. Repara, eu não tenho dúvidas nenhumas que faz sentido, porque o 5G vai estar na vida de todas as empresas, das pessoas, da forma que hoje está o 4G e outras tecnologias. A dúvida é como é que faz sentido e em que é que faz sentido. Não é? E, nesse sentido, é absolutamente fundamental que as empresas definam o seu caminho, saibam para onde é que querem ir e definam aquilo que nós tipicamente chamamos o plano de transformação dessas organizações e dessas empresas. Eu acho que é muito importante que nestes planos de transformação não olhemos apenas para uma parte das empresas, olhemos para aquilo que é a totalidade das empresas. Nós gostamos de dividir estas oportunidades, daria em 3 eixos. Não é? Por um lado, era este que falávamos já um bocadinho, que é a de eficiência das operações, como dizias, serve-se na indústria, mas serve-se na hotelaria, serve-se praticamente em qualquer setor, portanto, todos os setores têm operações que podem ser mais eficientes, portanto, eu consigo fazer mais com os mesmos ou com menos custos. Em segundo lugar, olhar para aquilo que é a experiência dos meus clientes, né? Como é que eu posso potenciar a experiência dos meus clientes, como é lógico, diferenciando-me daquilo que é a minha concorrência e podendo ou atrair mais clientes ou até cobrar mais para dar um serviço melhor do que aquilo que é o serviço médio do mercado. Deixa-me dar-te um exemplo já agora no outro setor, no retalho. Não é? No retalho tínhamos um projeto que fizemos, para dar um exemplo, com a Zippy, mas que é aplicável a qualquer pequena e média empresa. A Zippy tem um conjunto muito grande de produtos que, por motivos de espaço, não podem estar disponíveis na sua loja. Estou a falar de produtos para bebés, berços, carrinhos e por aí em diante. Tipicamente, esses produtos são produtos que têm vendas muito mais reduzidas, porque as pessoas gostam, principalmente os pais, de comprar algo que estão a ver, comprar aquele carrinho que estão a ver ou aquele berço que estão à sua frente. Aquilo que nós fizemos foi digitalizar todo o catálogo da Zippy, criar estes modelos 3D e depois colocar na loja 2 tablets que permitia que os clientes chegassem lá e, através de realidade aumentada e do 5G, vissem aqueles berços e vissem aqueles carrinhos como se efetivamente estivessem à frente deles, ou se estivessem em casa, até vissem se gostavam que aquele berço estivesse naquele sítio, naquela posição, determinado quadro. Como é evidente, isto aumenta muitíssimo as receitas destes produtos, porque aumenta muito aquilo que é a confiança que os clientes têm a comprar estes determinados produtos. Não é? E, portanto, eu diria que este é o segundo layer. Não é? Há um terceiro, que pode parecer assim mais difícil de imaginar, mas que acreditamos que é muito importante ainda assim que as empresas pensem nele, que é como é que eu posso mudar o meu modelo de negócio. Não é? Como é que eu posso transformar o meu negócio em algo diferente, em algo inovador, face àquilo que os clientes conhecem, que já existe no mercado. Deixa-me dar um exemplo daquilo que fizemos no mundo dos espetáculos com o Benfica. Não é? Apenas que fizemos com o Benfica, mas que já fizemos algo também parecido com o Sporting, que é, toda a gente conhece o mundo do desporto, o mundo do futebol, todos nós estamos habituados a essa realidade, e as pessoas tipicamente veem os jogos através da televisão, em que eles gostam muito de ver jogos, vão ver o jogo ao estádio, como é evidente, têm uma experiência muitíssimo melhor. Aquilo que provámos com o Benfica foi que, através de um conjunto de câmaras no estádio e depois através dos óculos de realidade virtual, era possível vender bilhetes do jogo de forma totalmente ilimitada para milhões e milhões de pessoas, a um preço naturalmente muito mais baixo, que seria o preço de ir ao estádio, fisicamente, mas com uma experiência muitíssimo imersiva. Portanto, colocámos os miúdos, neste caso do Norte, numa casa do Benfica, com estes óculos, a ver o jogo, e de facto eles estavam completamente maravilhados e a acreditar que estavam no estádio. Isto são, de facto, oportunidades que a tecnologia nos apresenta, um bocadinho mais criativas, mas que de repente, um dia para o outro, podem mudar a forma como eu vejo o meu negócio a crescer e a desenvolver-se.
Deste aqui vários exemplos, um mais ligado à questão da eficiência da organização, nomeadamente o caso mais ligado à indústria, sensoriar o equipamento, o exemplo do retalho mais focado na questão da experiência dos clientes e agora também no modelo de negócio, o caso do Benfica. Assumindo que estamos a falar de PMEs de diferentes dimensões, de que forma é que tu imaginas que o 5G pode ser introduzido em empresas de menor dimensão? Já deste acho que um exemplo que é muito transversal na parte industrial. Estás a imaginar outro tipo de utilização que possa servir de referência para as pessoas que também nos ouvem e que têm empresas ainda de pequena dimensão e podem achar que o 5G só serve para grandes empresas, mas já percebi que não. Consegues dar algum exemplo que possa servir de referencial para compreenderem que de facto podem dar os primeiros passos desde já? Sim. Para, é muito difícil selecionar um, não é? Podes dar mais do que um se quiseres, Pedro. Deixa-me dar um, se calhar, que está mais pertinente. Não é? Quando nós olhamos para estes exemplos vamos lhe chamar inovação, apesar de muitos deles serem já correntes, não é? É muito fácil, como dizia há bocado, não sabemos por onde começar. Uma boa forma por começar é olhar para aquilo que são as nossas receitas, onde é que estão os principais dos nossos clientes, perceber como é que o podemos potenciar, ou olhar para aquilo que são os nossos custos e perceber como é que a tecnologia me ajuda a reduzir aqueles custos. Não é? Pensa, por exemplo, na hotelaria, não é? Onde uma das principais rubricas de custos são os custos com energia, não é? Porque é preciso ter o ar-condicionado, é preciso ter toda a iluminação, é preciso ter os sistemas de rega que usam energia nos hotéis. Não é? Hoje em dia, através da tecnologia 5G, nós conseguimos ter uma gestão muitíssimo mais eficiente daquilo que são os consumos, ajustando aquilo que são a luminosidade consoante estão pessoas, não estão pessoas, e conseguindo perceber onde é que de facto estou a consumir mais do que aquilo que devia e atuar mais uma vez sobre esses consumos, reduzindo muitas vezes poupanças até 20%, 30%. Não é? Isto para um hotel, uma poupança de 30% representa no final do ano um lucro muitíssimo superior, como imaginas. Não é? Fantástico. Tentando resumir um pouco aquilo que tivemos a falar, o 5G, esta nova tecnologia, uma velocidade muitíssimo maior, mais de 10 vezes daquilo que nós estamos habituados, permite a ligação de muitos mais equipamentos, para além daquilo que é o tradicional telemóvel, nomeadamente equipamento industrial. Falaste precisamente do exemplo do equipamento industrial, de tentar sensorizar este equipamento, porque permite trazer informação mais precisa sobre o equipamento e desta forma ter dados que permitem melhorar a produtividade e tomar melhores decisões sobre o ciclo produtivo. Para as empresas que querem começar a fazer este processo, vai depender em grande parte da sua visão e da sua estratégia, em particular do seu plano de transformação, mas em 3 grandes dimensões pode valer a pena refletir. Primeiro, na eficiência da organização, o bom exemplo que deste na área industrial, nomeadamente da sensorização do equipamento. Depois, a experiência dos clientes. Eu penso que o exemplo que deste da Zipi na área do retalho é um ótimo exemplo que serve de referência, que pode ser perfeitamente replicado para outros setores de atividade e de serviços também. O modelo de negócio mais inovador, que permite também ter uma diferenciação muito grande. Acho que o exemplo do Benfica é espetacular e acho que foi um bom caso. Acho que o exemplo do Benfica foi bem escolhido. Podia ter sido... Arrependo-me sempre de dar este exemplo. Eu não ia fazer o comentário, mas foi mais forte do que eu. Sobre a questão das PMEs e do 5G, acho que o exemplo da hotelaria acho que é um bom referencial para perceber de que forma é que eu posso não só aumentar a receita, mas também reduzir custos, nomeadamente com os consumos de gestão de energia, podendo ir a 20% a 30%. Eu penso que é um ótimo incentivo para as empresas começarem a saber mais sobre o 5G. É isto? Queres complementar com alguma informação para além daquilo que falámos? Repara, eu diria com exemplos não, mas cá terminava com um conselho, que era mais uma vez relacionado com, enfim, aquela tua pergunta de como é que se começa, não é? E eu diria que no final do dia o importante é começar, porque existe muitas vezes uma inércia de acharmos que estas coisas só vêm muito lá para a frente, portanto esperar que os outros vão à frente, vão experimentando e depois eu vou copiando o que os meus colegas no setor vão fazendo, mas de facto se vemos essa postura, corremos o grande risco de não conseguir aproveitar os benefícios tão rápido como conseguimos e provavelmente não conseguimos manter-nos competitivos no mercado, que cada vez é maior tão dinâmica. Diferenciador mais à frente como poderá ser agora. Portanto, eu diria que acima de tudo o importante é começar, e há muitíssimas entidades, a nós é uma delas, que está pronta para ajudar empresas a fazer esse caminho. Excelente. Pedro, muitíssimo obrigado uma vez mais, obrigado por mentorares os nossos gestores das PMEs e espero encontrar-te uma vez mais aqui no podcast do Voice Leadership. Obrigado, foi um gosto. Obrigado.